Estamos de volta então no Hora da Verdade, né? Sempre aqui a gente traz um convidado para passar informações para a gente úteis. São informações que agregam bastante, né, conhecimento a todos nós. E eu sempre falo, além dessas entrevistas, dos programas jornalísticos, a gente obtém muita informação e muito conhecimento através de boas leituras. Em Poços de Caldas nós temos uma das maiores redes de livrarias do Brasil, ali na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a Santa Catarina, que é a Livraria Nobel. Por lá, por exemplo, você encontra esse livro da Marta Medeiros, que é um livro que realmente vale a pena você ler. Ela escreve de uma maneira muito fácil, que chama Fora de Mim, que ela fala um pouquinho da questão das perdas, né? A perda de um namorado, a perda de um marido, enfim, a perda dentro de uns relacionamentos afetivos. E quando a gente fala de perdas também, esse é um outro livro com uma outra abordagem mais psicológica, que é o livro da Judith Viorst, que fala sobre a perda como uma experiência necessária ao desenvolvimento emocional. Então vale a pena, você que está passando por algum processo de perda, você lendo esse livro aqui, eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. E para ajudar a gente a sorrir, que sorrir sempre é o melhor remédio, o livro do Jô Soares, que tem um pouquinho das histórias lá do Rio de Janeiro, que é um lugar, inclusive, que o nosso entrevistado conhece bastante, que o Edalmo é carioca, né? Esse livro do Jô, As Esganadas, o Jô é um grande escritor e faz a gente sorrir demais com esse livro, As Esganadas, contando um pouco das histórias lá do Rio de Janeiro. Você tem saudades do Rio de Janeiro? Da cidade maravilhosa para uma outra cidade maravilhosa, vamos dizer assim? O Rio é maravilhoso mesmo, né? Eu sempre vou ao Rio porque meus pais moram lá em Macaé, então de vez em quando a gente vai lá para dar um beijo nos velhos, né? Mas o Rio está passando por uma fase muito positiva, né? Todos esses eventos e tal. O carioca resgatou um pouco aquele jeito dele, carioca mesmo, né? De alegria e tal. Mas o Rio mas eu gosto muito de Poços de Caldas. Há 10 anos estou aqui, enfim, cheguei aqui. Você olha essa serra de São Domingos aí. E aí você tem aquele maravilha. Cristo ali que dá uma lembrança um pouco, também, do Corcovado. E o povo, né? O povo de Poços é muito cordial, muito gentil. E a se assemelha muito ao carioca. A prefeitura não tem nenhum plano de trazer uma praia para cá, não? De puxar o oceano para cá, não? Aqui em Minas já tem Mar de Espanha, né? Quem sabe a gente consegue aí alguma coisa nesse sentido. Temos o Bortolã, tem o pedalinho algumas soluções caseiras, né? Tem. Minas. Bem, esse estado já é maravilhoso e seria perfeitíssimo se a gente tivesse praia aqui. Mas, de qualquer maneira, também lá na Livraria Nobel você encontra o Ver a Cidade, que é esse livro aqui, que o Edalmo já tem. Eu recomendo. Ele recomenda porque ele já leu, inclusive. Depois eu faço uma chamada oral, viu, geralmente, com as pessoas que leem. Depois eu vou fazer com o Edalmo aqui. Legal. E você que está ligando, está participando do sorteio até o final do programa. A gente vai estar sorteando aqui esse livro Ver a Cidade, que você, ganhador, retira lá na Livraria Nobel. Por falar em sorteio, e foi bem lembrado aqui para o nosso diretor aqui, o Marco Guedes, com relação a que o IPTU, quem pagava em dia, no ano passado tinha um sorteio e até as pessoas até concorriam alguma coisa. Esse ano não deu para fazer o sorteio. Esse ano nós tivemos com tantas lutas lá, acabou não dando tempo de... Vamos resgatar isso para o ano que vem, provavelmente, mas esse ano não foi possível. O Paulo fez a pergunta, viu, Paulo? Não esqueci dela não. No boleto, diz ele, temos até 5 dias para acertar sem os juros. Por que com o IPTU não se pode fazer o mesmo? Dependemos de lei, né? Quer dizer, nesse caso depende de uma lei. Mas eu anotei aqui, vamos ver a possibilidade de também adotar esse método. Melhorias na Secretaria da Fazenda, né? Passa por melhorias. Lá trabalham realmente 30 pessoas, é esse o número de pessoas? São os servidores? Temos 30 servidores lá, né? São todos de carreira. É claro, temos estagiários, menores aprendizes, né? E o ambiente é muito bom, viu? Ele é um pessoal muito competente, muito dedicado. Quero aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe, né, da Fazenda. E eu tenho aprendido muito com eles, têm sido muito solidários comigo, porque às vezes a gente tenta achar uma saída, não, segura aí, tem a lei tal, e eles estão sempre me protegendo lá para que eu não seja precipitado muitas vezes em algumas decisões. Então eu quero mandar um abraço para toda a turma da Fazenda. E você que a gente já falou sobre isso, mas só para recuperar um pouco, essa passagem de uma pessoa que lidava com certeza com outro ritmo, quando vai para um ritmo da administração pública, sente um pouco o baque. Você já fez uma avaliação disso? Isso te assusta às vezes? Ou você fala, não, acho que é um desafio que eu preciso enfrentar? Qual que é o teu feeling, qual que é a tua emoção em relação a isso? Né? Olha, uma coisa que eu percebi logo nos primeiros dias é que quando você lida com pessoas, quer dizer, aí nós estamos falando de equipe, na Caixa aqui no sul de Minas eram 600 funcionários, né? 40 e poucas agências, 120 municípios. Então eu aprendi a vida toda a lidar com pessoas, sejam prefeitos, vereadores, clientes, colegas, pessoas humildes do seguro-desemprego, do PIS, do Fundo de Garantia, habitação popular, quer dizer, a minha vida toda eu aprendi a lidar com pessoas.
E quando eu chego na fazenda, eu imaginei que a secretaria fosse um reduto de planilhas, de cálculos, de números e tal. O que eu observei lá? A fazenda, apesar de ser uma secretaria técnica, né, mas ela tem um forte componente social. Quer dizer, o que eu recebo lá de pessoas humildes, de senhoras viúvas, pessoas que perderam renda, por exemplo, nesse rol aí de pessoas que vão ser beneficiadas pelo desconto, tem muitas pessoas que moram em bairros nobres, 30, 40, 50 anos atrás, mas que a família perdeu renda, porque o patriarca teve uma dificuldade, tal, faleceu, enfim. Então, tem um componente social muito grande, você tentar achar saídas para essas pessoas. Então, lidar com gente é uma coisa que eu gosto muito, né? Seja em qualquer situação. Então, eu acho que o servidor público, seja ele na área da saúde, da educação, onde for, ele tem esse compromisso de servir, de ser útil, né? Porque mesmo que você diga um não, mas tem que ser um não com respeito, com educação, com generosidade, né? Então, muitas vezes o servidor público, por ser estável, ele acha que pode dizer um não de qualquer maneira. Eu acho que não, eu acho que ele tem que saber dialogar, ouvir as pessoas, compreender muitas vezes a necessidade da pessoa e procurar achar a melhor saída, às vezes uma alternativa que possa ajudar aquela pessoa naquele momento. Então, se eu entendi bem, você achava que ia encontrar muitos trabalhos de ordem técnica, no fim você se depara hoje com questões bastante sociais. Você tem que entender de problemas sociais, claro, comportamento humano. E outra coisa, não, ele é uma prefeitura, por exemplo, o prefeito sempre fala isso. Ele que é da área da saúde, né? O prefeito, enfim, a carreira dele toda na área de saúde, então a formação humanista dele, além de família e tudo mais, mas a própria profissão exigiu que ele seja um humanista, né? Apesar de ser um humanista por natureza. Quer dizer, a gente observa que as pessoas que são empreendedoras, que têm uma vida farta, que têm, enfim, uma situação financeira confortável, não precisam de prefeitura. Elas trabalham, têm suas atividades e tal. Quem precisa do setor público é exatamente as pessoas mais carentes, né? É aquela senhora que precisa de um colírio para o seu glaucoma, mas não tem dinheiro para pagar, que é caro. É o cidadão lá que precisa regularizar seu pequeno negócio, muitas vezes, está lá trabalhando há anos, né? Alvará provisório, por exemplo, e, enfim, então a prefeitura é para atender exatamente essas pessoas que muitas vezes têm dificuldade, né? Quem tem a sua emancipação, tem a sua autonomia, tem a sua renda alta, enfim, tem suas condições confortáveis para a família, raramente precisa da prefeitura, né? Então a missão da prefeitura é altamente social, não tenha dúvida. E até por toda a trajetória que a gente falou da sua vida aqui, você tem um perfil bastante técnico, né? Embora tenha que estar lidando agora com muitas questões sociais, mas o teu perfil é bastante técnico. E me parece que dentro do quadro da prefeitura, você talvez seja um representante que não chegou muito por vias políticas, é mais um perfil técnico mesmo. Mas o meio é técnico, mas o fim é político. O fim é político, né? Quer dizer, eu tenho clareza, né? Já falo sempre isso com o prefeito, com o vice-prefeito, apesar de trazer uma contribuição técnica, mas eu faço parte de um projeto político, né? O prefeito tem uma visão muito grande para a cidade, a história de vida do prefeito, todo mundo, pessoas que conhecem sabem, né? O respeito que a gente tem por ele e pelo Nizar. Ele tem uma visão grande para a cidade, uma visão humanista, uma visão de incluir pessoas, essa visão dos bairros, né? Quer dizer, uma visão empreendedora, no sentido econômico, porque o prefeito é uma pessoa empreendedora, mas ele concilia bem essa questão econômica com a visão social que ele tem muito forte, né? E essa preocupação ambiental. Então, aquele tripé do desenvolvimento sustentável, né, que tanto se fala hoje na mídia, os livros e tal, o prefeito procura praticar no dia a dia com essa questão de equilibrar o econômico, o crescimento da cidade, com o social e com o ambiental. Então, esse é um processo que o prefeito lidera muito bem, reúne os secretários todas as semanas, reuniões longas, ele ouve, ele direciona, alinha as pessoas, procura dar as diretrizes no sentido de melhorar a vida das pessoas. Uma pergunta que às vezes as pessoas que exercem cargos públicos acabam sendo alvo. Você já pensa, por exemplo, em ter uma carreira política, Edalmo? Não é muito o seu perfil? Não. Ou talvez possa acontecer de uma maneira natural? Não, nunca pensei nisso. Aliás, eu nunca pensei em trabalhar em prefeitura, né? Aliás, falava para minha mulher, logo que eu aposentei da Caixa em 2011, né? Que eu estava na iniciativa privada, dando aula, fazendo consultoria, e fui surpreendido por esse convite, né? Aliás, esse convite, na verdade não é convite, né? O prefeito convoca, né? O prefeito, ainda mais o prefeito Heloísio, que começou uma vida nova, né? Enfim, com a sua missão, ele me convocou para essa missão, eu estou procurando contribuir, mas não há nenhum tipo de pretensão, ao contrário, eu quero só trazer a minha contribuição à cidade, porque eu tenho um filho que nasceu aqui, né? Está com 7 anos,
E eu me senti na obrigação de retribuir um pouco aquilo tudo que eu recebi nesses 10 anos que eu moro aqui, que as pessoas me receberam tão bem, eu me senti na obrigação de procurar contribuir. O José Maria ligou para a gente, eu vou fazer essa pergunta e após o intervalo o Edalmo responde para o Zé Maria e você também tem aí mais uma oportunidade, porque já já a gente está chegando ao final do programa, mas não dá para você ligar para a gente pelo 37216955, fazer como o Zé Maria fez. Ele pergunta se vai sair a anistia, se é que eu bem entendi aqui, ô Zé, a anistia para as construções. Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.